Oi, gente, eu sou a Dori. Hoje iremos falar sobre o caso Márcia Lanzani, que foi assassinada pelo próprio filho. Esse caso contém cenas pesadas que pode gerar gatilho em pessoas mais sensíveis, então continuem pela sua consciência. Em 21 de dezembro de 2020, Bruno Eustáquio Vieira, de 23 anos, se encontrou com a mãe, Márcia Lanzani, de 44 anos, na residência em que moravam juntos, residindo na cidade de Guarujá, localizada no litoral paulista. O primeiro relato do garoto dado aos policiais sobre o principal fato daquela noite era de que teria encontrado a mãe caída, já sem vida. No segundo relato, ele acrescentou que se tratava de uma morte acidental, onde Márcia teria caído abruptamente e falecido ao bater a cabeça contra o chão. Bruno ligou para amigos e parentes na manhã do dia 22, dizendo que a mãe havia morrido. Ele alegava que tinha ido à academia e, ao retornar, encontrou a mulher no chão do quarto, já sem vida. Os investigadores passaram a desconfiar do rapaz quando notaram que Márcia estava morta horas antes de Bruno comunicar o óbito. Após vasculharem a casa, agentes da polícia encontraram vídeos do circuito interno de segurança dentro do forno do fogão. Nele, comprovaram que Bruno havia sido o responsável pelo assassinato. Ao contrário do luto manifestado pelo jovem em redes sociais, publicando lamentações e fotos junto da mãe, os momentos finais entre os dois chamaram a atenção dos investigadores pelo tom nada afetuoso, muito pelo contrário, protagonizaram uma briga que teve mais de 1 hora de duração. Em câmera instalada na sala da residência, Bruno inicia uma briga com a mãe em um corredor coberto no topo das imagens, às 21h17 daquele dia. O alcance consegue pegar os membros inferiores do rapaz junto a Márcia, que supostamente entra em luta corporal com conflitos com intensidade. A porta só é reaberta às 22h38, hora atribuída ao fim das agressões pela investigação, com Márcia caída ao fundo. Contudo, o jovem mostra um comportamento incomum em relação ao conflito anterior. Ao se retirar e passar pelo corpo caído da mãe, Bruno simplesmente vai até a sala e assiste televisão por aproximadamente 4 minutos, ignorando o suposto acidente fatal da mãe e demonstrando ausência de empatia e muita frieza. Com o acesso às imagens da câmera, o inquérito decidiu indiciar Bruno por homicídio doloso, quando há intenção de matar, com o Ministério Público apontando uma discordância em relação aos bens materiais naquele fato. E que ele, então insatisfeito em não ver seus desejos materiais atendidos, decidiu matar a vítima, sua própria mãe, com o objetivo de ter para si mesmo todo o patrimônio da genitora em herança, além da obtenção de valores de eventuais seguros de vida. Em entrevista, as tias do rapaz e irmãs da vítima, Mariusa e Minervina, acrescentaram que a mãe já reclamava que o garoto estava insuportável por causa da soberba e anseio por um padrão de vida que estava fora do alcance que a mãe poderia proporcionar, resultando nas suspeitas. Ele tinha vergonha de falar o bairro que morava, até mentia que morava nas Astúrias, bairro nobre. Agora, eu não entendo, sempre fomos de família humilde, e nunca tivemos vergonha, porque isso não é importante, e sim, o caráter. E ele não tem caráter. Eu não sei aonde ele se perdeu, quando se transformou nesse monstro, mas ele é o assassino da minha irmã. Isso não tem como apagar, lamentou Minervina, irmã da vítima. De acordo com testemunhas, Bruno começou a mudar seu comportamento quando manifestou interesse em cursar medicina. Ele passou a andar com pessoas de maior poder aquisitivo e frequentar locais não condizentes com seu nível financeiro. Não bastasse isso, o Bruno ainda queria determinar à mãe que alugasse ou vendesse o imóvel da família, situado em zona de baixa renda da cidade, e alugasse outro em região nobre, para que pudesse receber os amigos sem se sentir humilhado, conforme afirma o inquérito. O rapaz chegou a fingir luto após a morte de Márcia. Nas redes sociais, postou fotos ao lado da mãe e se declarou: "Te amarei para sempre. Obrigado por tudo, meu amor. Luto eterno, rainha."
O pai do Bruno, Joel Eustáquio Vieira, ex-marido da vítima, afirmou que auxiliou no levantamento de informações sobre a morte da ex-mulher, porque suspeitou que algo sério teria ocorrido assim que soube que ela morreu. Joel disse: quando os investigadores chegaram na casa de minha ex-esposa, chegaram também ao meu pedido, porque achei que tinha algo errado. Eu pedi para eles buscarem umas imagens internas na casa. É bem triste tudo o que aconteceu, na verdade não vamos ter Natal por conta disso. Quando meu filho alegou que achou ela morta, ligou para as amigas de faculdade, não ligou para ninguém da família, o que também achei estranho, acrescenta o pai do assassino. Após ter dado seu depoimento, o Bruno foi ouvido e liberado pelas autoridades. Depois de ser acusado pelo assassinato, Bruno, que tem contra ele um mandado de prisão preventiva, segue foragido da justiça. A família não teve mais notícias sobre o possível paradeiro de Bruno. Mariusa, tia do Bruno, disse: só sabemos que ele continua foragido, sem saber como está sobrevivendo, em que lugar está ou quem poderia estar ajudando ele. Não fazemos ideia. Ainda hoje a família mantém páginas em redes sociais por justiça em nome da Márcia e para que o Bruno seja encontrado e preso. Quem souber de informações sobre o paradeiro do Bruno, entre em contato com a polícia imediatamente. Bom, esse foi o caso de hoje. Deixem sugestões de casos, lendas e quickie, para eu fazer vídeos no canal. Obrigada por assistir. Tchauzinho da Dori.